Graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Amém. Eu quero também aqui externar minha gratidão a Deus por integrar a equipe do pastor e da missionária em especial, e espero em Deus poder dar algumas contribuições significativas nessa caminhada. Quando o nosso querido irmão Isaac estava falando, eu acho que eu lembro desse dia. Estávamos lá, foi a primeira reunião do conselho nesse ano, e eu quero aproveitar, inclusive, e dizer que dali eu tenho certeza que a missionária oramos por aquele conselho, e eu orei em especial por vocês, que eu sempre vi um brilho diferente, e eu tenho certeza que aqueles que têm fome e sede de justiça sempre serão saciados. Agora, mais uma força para fazer aquilo que é verdadeiro. Eu quero compartilhar, irmãos, rapidamente aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos, no capítulo 4 de João, a partir do versículo 1. Quando, pois, o Senhor viu, a saber, que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes a mim de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, o poço é fundo, onde pois tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Que Deus nos abençoe com a sua palavra. Amém. Esse texto missionário nos ensina algumas profundas lições da relação de Jesus com aquela mulher. Eu imagino que há pessoas, meus irmãos, e aí quando cada um de nós olha, por exemplo, para a nossa identidade, nós temos ali as qualificações, quem são os nossos pais, coisas básicas, mas há uma que ninguém pode imitar. Dia desses, um pastor amigo meu foi tirar um documento na Polícia Federal e não pôde tirar. Aí ele se assustou. Tinha alguém com o mesmo nome dele que estava sendo processado. E aí foi lá e viram que o problema era questão de homônimos, não é? Não era ele. Alguém pode ter o nosso nome, o nome da gente na sua identidade. É possível que tenha às vezes até o nome dos mesmos pais, mas não tem a mesma impressão digital. Essa é única. Eu lembro que quando o Steve Jobs faleceu, e nós acompanhamos, quem viu a notícia naquele contexto, a luta daquele homem que se tornou um dos maiores milionários do mundo, investiu mais de 100 milhões de dólares para que fosse descoberto o seu código genético, e a medicina não conseguiu, infelizmente. O câncer lhe levou um pouco mais de 50 anos de idade.
todo o dinheiro, tudo que ele tinha, não foi possível descobrir o código genético. O salmista Davi, no Salmo 139, faz uma belíssima expressão da soberania de Deus, da grandeza de Deus, da nossa limitação, mas também da nossa importância. Eu não tenho dúvida nenhuma de que nós somos coadjuvantes de um grande projeto de restauração de vida. E há pessoas que são extremamente estratégicas. Elas estão na soberana escolha de Deus. Eu aprendi no seminário com um professor chamado Russell Shedd, que nós tivemos o privilégio de conviver com esse homem durante muitos anos aqui na história da teologia e da filosofia no Brasil. E ele nos deu grandes e tremendas lições. Me lembro que uma vez ele falou sobre a seleção de Deus. E ele, quando estava falando dessa seleção, ele disse: Deus escolhe pessoalmente e coloca nas posições estratégicas essas pessoas que ele pessoalmente escolhe. Quinta-feira passada, a moça que veio cantar, louvar a Deus, junto a muitas outras pessoas, naquela bonita festa do Parque Dona Mindu, disse uma coisa ao pastor Cleito, que depois eu comentei com o pastor Josinaldo. Ela disse: não dá certo na mão de outra pessoa. Tem coisas que não dá certo na mão de outra pessoa, só dá certo na mão de quem Deus realmente bota. Então essa mulher tem pra gente muitas lições, mas aquilo que nós realizamos como projeto de vida tem um preço. Essa mulher subiu para ir buscar água e Jesus viu nela uma pessoa estratégica. Por isso permite os discípulos ir atrás de comida e chama aquela mulher a atenção e pede água. Espantadamente ela olhou para Jesus e disse: como é que você pede a mim água? Eu sou uma samaritana. E os samaritanos e os judeus não se dão bem. Jesus nos deu a primeira lição de quebrar todos os preconceitos que naquele momento poderiam ser quebrados. Ele estabeleceu com aquela mulher uma relação profunda, que no dialogar dos dois vai se descortinando coisas importantes. O primeiro que ele botou abaixo foi o preconceito da relação entre judeus e samaritanos. Depois ela disse: como é que tu vai tirar água daí? Tu é maior do que o nosso pai Jacó. Ela sabia quem era Jacó. Aquela mulher tinha uma profunda influência religiosa na sua vida. Ela perguntou a Jesus, inclusive, qual era o lugar verdadeiro onde se deveria adorar, se em Jerusalém ou no monte. Ela tinha noção religiosa. A religião, irmãos, do ponto de vista teórico, essa palavra significa religar, nos reaproximar de Deus. Mas no seu contexto organizacional, existencial, muitas vezes é confundido. E quando nós ficamos só nessa capa da religiosidade, nós perdemos a profundidade da relação com o verdadeiro Deus. E aí Jesus ensinou essa outra lição profunda àquela mulher, a como se relacionar além daquilo que era convencional, de uma simples relação. Jesus olha para aquela mulher e diz: se você souber quem está pedindo água, você dá. Porque quem beber da água que você vai levar vai voltar a ter sede. Agora quem beber daqui eu der, nunca mais vai ter sede. Vai se fazer ali uma fonte que jorra para a vida eterna. E aquela mulher disse: eu quero beber dessa água, porque não quero mais voltar aqui e não quero mais ter sede. Então eu quero dessa água. E aí ela entra naquele diálogo com Jesus, e ela permite que Jesus entre na intimidade da sua vida. Relação, quando se aprofunda, nós não temos medo de revelar às vezes aquilo que carregamos, que se torna peso para a vida da gente. Nós precisamos de confessionários, nós precisamos de amigos verdadeiros, nós precisamos de ouvidos que escute a nossa alma e não nos censure, mas nos entenda. E Jesus se colocou como alternativa para aquela mulher, deu a ela esse exemplo, emprestou a sua consciência, a sua vida, e ela abriu o seu coração. Jesus a transforma numa verdadeira adoradora, dizendo a ela como se deve adorar. Não adianta ir para Jerusalém ou subir no monte, se não fizer isso em espírito e em verdade. E ela entendeu, identificou que ele era profeta, era o profeta. Sabe o que ela fez? Ela foi na cidade de Sicar e trouxe aquela cidade aos pés de Jesus.
Quando aquela multidão chegou, disse: agora não é mais porque tu falou, é porque nós vimos o que foi que tu revelou para a gente Jesus como profeta. Que Deus abençoe a missionária Michele, que sua vida seja uma constante quebra de preconceitos. Preconceito daqueles que se põem, às vezes sem causa, são inimigos sem causa, sem conhecer a mãe, sem conhecer a esposa, sem conhecer a pessoa. Muitas vezes, por causa de forças ideológicas, se colocam como adversários inimigos. Que o Recife, que o Pernambuco lhe conheça nem mais, sua vida, sua alma, sua história, e que a senhora seja um instrumento de Deus para quebrar muitos preconceitos. Que a maneira de adorar a Deus de verdade, além da manifestação pública, da adoração, do culto, a pessoa que é fruto da oração, da organização doutrinária das Escrituras Sagradas, possa fazer, por exemplo, muitas outras vezes, como por exemplo, nós ouvimos o testemunho do Isaac, influenciar. Que a sua vida, que sua crença, que seus valores verdadeiros influenciem muitas pessoas. É isso que vai acontecer. E que a senhora seja essa grande missionária, que agora traz uma cidade aos pés do Salvador, e eles possam dizer: não é porque você falou, é porque agora nós experimentamos Deus de verdade. Que o Isaac continue crescendo nesse conhecimento de Deus, que a missionária continue na força que Deus lhe deu, na coragem, lhe dando saúde, lhe dando vigor, renovando suas forças, e cumprindo com esse papel, nessa seara onde Deus lhe colocou. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Amém. Eu comecei a passar um pouquinho mal ali, mas já melhorei, graças a Deus. Glória. Oh, glória. Eu quero deixar aqui um versículo na palavra de Deus, que se encontra aqui em Provérbios capítulo 31, versículo 9. Talvez uma Mateus 10, deixa eu ver se eu vou dar conta de ler. Abre bem a tua boca e julga retamente todos os pobres e os necessitados. Mulher virtuosa, quem achará o seu valor? Muito excede de rubins. Amém, missionário? Você merece isso muito mais. Eu tenho falado aqui, às vezes, quando acontece algum evento, assim, que uma das importâncias que Deus tem na tua vida é o teu choro pelos pobres. É o teu julgar pelos pobres, por aqueles que estão na sarjeta. Aí que nós sabemos que muitas das vezes ela chega em alguém acorrentado, que os pais já não aguentam mais. E ali ela tirar aquele camarada das correntes ali, um drogado, perigoso, muitas das vezes, e ela enfrentar ali com Jesus na frente e levar essas pessoas. Isso eu sei muito, que eu trabalhei com eles lá na Casa de Recuperação. Chegava pessoas ali que não tinham condição a gente achava que não poderia mais ficar junto. Mas Deus é tão misericordioso. Aleluia. Que tem sustentado essa filha. Glória a Deus. Amém. Para a honra e a glória dele, irmãos. E do jeito que Deus tem feito na vida de Michele, Ele está contando com cada um de nós. Com cada um de nós, cada um de vocês. E que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer sobre ti a luz da glória dele. E Ele está dizendo para você nessa noite também: levanta-te e resplandece. Porque a minha luz já vem sobre ti. E ainda que as trevas venham cobrir a terra, a minha luz estará sobre ti. Que Deus te abençoe e que muitas bênçãos ainda vão acontecer.
Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos dar, eu vim dar a bênção apostólica, mas eu estou aqui dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor, quando quer falar com você, Ele não espera para amanhã, não. Não tem barreira. Não tem barreira. Mas levante sua mão e vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, e a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor e com a sua filha, Pai bendito. Que o Senhor abençoe ela mais e mais, e todos que estão aqui. Parabéns. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.